Bom, respondeu o Isaac aí. A pergunta dele foi o que levar para o mexilhão, né? Então eu vou falar um pouco aqui da minha experiência com relação ao mexilhão, né? Primeiramente eu levo um molinete para fazer jigging na mão, né? Eu gosto de fazer um trabalho de jigging manual lá. Aqui eu não vou entrar muito no detalhe da especificação do equipamento, porque eu acho que aqui tem uma variação que de repente pode ser específica, tá? Então de repente, Isaac, se você tiver mais perguntas aí, você pergunta. Mas aqui é um molinetezinho com uma linha de 50 libras, tá? Para jig. Jig, cara, pode ser jig grandão, comprido aqui, ó, 300 gramas, 400 gramas. Esses carambolas aqui que são jigs que funcionam muito bem, tá? Cromado, glow que brilha no escuro, rosa principalmente, verde, toda a cor vai pegar. Então assim, é importante ter uma variação boa de jigs. Eu uso essa varinha aqui que é a Kaiten para gigar na mão. Para gigar eu também uso uma elétrica, então eu uso essa daqui, ó, que é uma 500 JP Cyborg, que eu uso ela também para gigar. Nela eu uso uma varinha Fleming que é específica para carretilha elétrica, que ela tem esse sistema Torqued, né, que é retorcida aqui os passadores. Então aqui é a tara de jig. A jig a gente pode usar tanto lá no parcel da teta, quanto lá no próprio mexilhão, e basicamente é o que eu mais uso, tá? No meio do caminho, quando a gente para no parcel da teta, a gente costuma fazer uso da pargueira, né? Que é 150 metros de profundidade e tal. A gente desce uma pargueira, eu uso, por exemplo, essas da Bravos, né? Que é a que eu mais uso. E aí, chumbada de 2 kg para descer essa pargueira a 150 metros e não embolar a linha, etc. E aí, para poder puxar esse guindaste aí para cima, né? Essa tralha toda para cima, eu uso essa carretilha elétrica aqui maior, né? Eu uso, no caso, essa Shimano aqui, que é uma 4000, né? Takenmaru 4000. Não é a Place, tá, galera? Não tem nada a ver com a Place, ela é um pouquinho diferente dessa daqui. E aí, nesse caso aqui, eu já uso uma vara de jig para carretilha elétrica, que é a Cedros. Ela é uma tala de vara, né? Bem pesadona mesmo. E aí funciona, beleza? Então esse conjunto aqui é mais para fazer a parte da pargueira. Não é a pescaria que eu mais gosto quando a gente tá lá, mas no caminho a gente passa, se você for de traineira, a gente passa 8 horas mais ou menos fazendo isso lá na teta. Se a gente vai de lancha, fica menos tempo, 2 horinhas só fazendo isso. Então depende um pouquinho da embarcação, você vai usar mais ou menos esse tipo de recurso aqui. Outro recurso, assim que a gente chega lá no mexilhão, quando a gente chega lá no final da tarde, a primeira coisa que a gente faz é fazer um currico. E aí aqui eu uso uma carretilha de perfil alto, eu uso essa Marine Sports aqui, Master 60, para fazer o currico, tá? No meu caso ela tá numa varinha Gama, que com o tempo ela se desgastou bastante, levando porrada lá nesse processo, tá? Ela já foi reformada pelo pessoal do estúdio Megalodon. Agora ela tá com um Rio 7 da Fuji, mas a varinha já precisou de manutenção, aí ela não aguentou tanto tranco não, embora seja uma vara, ó, de 90 libras, tá? Varinha de 90 libras e não aguentou tanto assim. Então no currico a gente usa muito lula, né? Essas lulas de currico aqui. A gente usa as iscas tradicionais de currico, que são as rapalas grandonas, né? As albatroz. Ou essa rapala menor, tal. E uma coisa que eu sempre vejo o pessoal esquecendo de levar para fazer currico de cavala é o arame, o cabo de aço, né? O chicotinho aqui que a gente chama de empate de cabo de aço. E aí é o seguinte, quando você usa com split ring, ele é melhor, fica mais resistente, mais fácil de colocar. Mas também dá para usar com o snap, né? Esse snap aqui eu acho muito fraco, tá? Para essa pescaria. Se bater uma cavala, dependendo da cavala que for, isso aqui não aguenta não. Eu tenho um snap maior que eu uso também. Geralmente dou preferência para ele, ou eu uso com o split ring, que é esse anel aqui, bem mais reforçado e mais forte. Mas isso aqui sempre alguém esquece e fica chupando o dedo, hein? Então é um item que não pode faltar. E aí a lula tem de vários tamanhos, né? Geralmente dourada entra aqui. Mas eu já fui numa pescaria no mexilhão que o Ramon, por exemplo, engatou um marlin lá com uma isca dessa, tá? Aí por último, em termos de equipamento, eu uso uma top spin para popper, para fazer o popper, né? E o processo do popper, eu uso geralmente essa Azores 5500, que é um molinete muito bom, tá? Molinete Azores 5500, eu uso ele.
E mais recentemente eu comprei para ir lá no pré-sal do Carioca, lá com o pessoal da operação do Golden Ray, eu comprei esse Tunus 6500 também, que eu acho que eu chutaria mais para lá, né, assim, mas posso usar no mexilhão também, tá? Esses dois equipamentos aqui eu já comentei em outros vídeos aí as especificidades deles e tal. O popper, eu uso esse tipo de popper aqui. Ultimamente estou usando esse Noeb aqui, que é mais baratinho, mas eu já tive da Feed Trackle. Só que assim, perdeu a isca daquela é uma fortuna, né? E esse daqui também funciona. Aqui é um exemplo do snap maior que eu estava comentando com você, ó, tá vendo? Esse já é um snap bem maior, bem mais resistente, para pegar um peixe maior, tá? E aí, cara, básico. Ah, o cinto, não vou levar. Não leva, não precisa. Ah, peguei um peixe gigantesco, como é que eu vou fazer? Vai ficar gritando lá pelos colegas para emprestar o cinto para você. Então, recomendo que leve, melhor. Outra coisa, pescador que não leva um alicate de bico desse, tem que ser jogado na água, né? Porque, pô, tem que ter alicate, né? Coisa mais chata na pescaria inteira é os caras que ficam lá o dia inteirinho pedindo alicate emprestado. Presta alicate, presta alicate. Pô, tinha que ter alicate. E aí, tem polêmico, quando você vai de traineiro ou qualquer outra embarcação, marcação pro seu peixe. O pessoal também não leva isso aqui e depois fica lá, ah, como é que eu vou marcar meu peixe? Dá confusão, etc. Então, isso aqui é um pouco da tralha que eu levo pro mexilhão. Geralmente é isso daqui, aí obviamente, né, caixa grande para trazer o peixe, né, líder, tem várias especificações, eu uso um Arati 100 libras, que é uma linha bem barata, que funciona bem, e tem outros detalhezinhos que você pode ir trabalhando. Belezinha, Isaac? Espero ter respondido aí suas dúvidas. Cara, eu também fui muito assustado com relação à primeira vez, quando eu fui. O pessoal me aterrorizou muito de que, pô, precisa disso, precisa daquilo. Eu acho que é importante ter uma luva também na mão, se você puder também colocar uma luvinha, é bom. Mas eu comprei isso daqui de última hora, por exemplo, eu pesquei basicamente a primeira vez só com ela. Eu não tinha nem esses jigs grandes aqui, jig maiores assim, ó, eu não tinha. Mas deu pra trabalhar bem. Ah, mas o colega meu foi e falou que pegou com micro jig também lá, pegou atum com micro jig, pega mesmo, tá? Um jig menor de 70 gramas, 80 gramas, 100 gramas. Já peguei muito atum lá com um jig menor também, tá bom? Vai depender muito do dia. É isso, meu brother. Qualquer dúvida específica, coloca aí nas perguntas aí embaixo que eu vou respondendo. Valeu!